Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Os programas habitacionais do mundo, passando um pouco pelo Brasil, norteia o nosso bate-papo neste momento aqui com o ilustre professor Bandeirinha. Professor, o senhor traz ao Brasil, principalmente à região norte de Mato Grosso, o senhor traz uma avaliação de como está o sistema no mundo. Dá para o senhor colocar para o público de Mato Grosso qual o exemplo com relação à moradia hoje que o senhor conhece? O mais importante que eu terei para comunicar, das minhas reflexões, para partilhar com as pessoas deste estado de Mato Grosso e talvez um pouco de todo o Brasil, tem a ver com a relação urbana que os assentamentos de realojamento, ou seja, as construções que são feitas, por exemplo, por empresas, mas com alguma bonificação ou alguma subvenção por parte dos dinheiros públicos, por parte do Estado, possam ter, ou seja, em que medida é que essas habitações que são construídas o são só no sentido do número necessário, como o bem que eu estava a falar há pouco. E em que medida é que elas, nessa circunstância, são integradoras? Em meu entender, não são. Precisamente porque não são só um bem móvel que se possa dar para resolver um problema. Então elas têm que fazer com que essas pessoas, através da habitação, também estejam cada vez mais integradas na sociedade em geral. Também se sintam cada vez mais com direitos de cidadania que, a viver em condições degradadas, não têm nem nunca terão. Isso só se consegue através da integração na cidade, nas cidades existentes, nas cidades que há em Mato Grosso, para ir ao encontro da pergunta direta que me fez. O senhor conhece o sistema brasileiro Minha Casa Minha Vida? Conheço bem. Como é que o senhor faz uma análise desse? Eu acho que foi um sistema muito direto, que cativou a intenção e cativou a vontade de muitas empresas do ramo imobiliário de trabalharem para ele. Baseia-se naquele princípio que já vem desde meados do século XX de construir habitação para o maior número. Era esse o slogan, era esse a motivação forte já em meados do século XX, mas na maior parte das circunstâncias esta pressa, esta vontade de resolver o problema com uma eficácia quase militar, com uma eficácia política muito forte, pode vir a gerar mais problemas. Porquê? Porque a maior parte das vezes, e por aqueles que eu conheço... Que problema que o senhor vê como risco? Vejo o risco da manutenção da segregação das populações que lá existem. Na maior parte dos casos, estes solos disponíveis, estes terrenos, estão muito afastados, Isso precisamente mesmo. porque têm um limite de valor. As próprias empresas, muitas das vezes, escolhem os terrenos afastados para poder depois vir a urbanizar até chegar à cidade. Também não seria uma dificuldade, pela quantidade de residências, de moradias que se constrói, a dificuldade de achar mais perto do perímetro urbano? Não seria isso, professor? É e não é, porque nós temos, e é constatável até talvez com mais intensidade no Mato Grosso do que em outros estados que eu conheço, há muitos vazios no centro das cidades. E há muitos polos desertos e degradados por estarem desertos, que se transformam numa espécie de ermos urbanos, que poderiam vir a ser rentabilizados também, não com a construção exclusiva de habitação de renda baixa, mas como se faz, por exemplo, em muitos países que são exemplos de planeamento na Europa, cada ocupação habitacional tem que conter não só uma percentagem de equipamento e de comércio, mas, sobretudo, tem que conter percentagem de baixa renda, de média renda e de renda alta. Eu estou observando as avaliações do senhor, uma entrevista muito profunda, e me parece, eu estaria errado em dizer que o senhor pensa que o imóvel residencial ele não serve para uma questão patrimonial a fins de lucro? Serve. Não, eu não sou contra o mercado da habitação. Aliás, eu comecei por dizer que uma atitude muito inteligente da parte do Brasil é fazer o mercado da renda baixa entrar no mercado normal. Porque
Na verdade, as habitações degradadas, onde a maioria destas pessoas é oriunda, são um mercado de habitação. São um mercado igual. A única diferença é que não paga impostos e, portanto, se situa numa economia paralela. Mas é um mercado. Quem vai viver para um desses bairros degradados, para esses bairros, enfim, que trazem condições habitacionais muito baixas, não vai para lá por idílio. Vai comprar um lote. Vai comprar um lote que é mais barato porque não está taxado. Certo. Vai comprar um lote que é mais barato de renda porque não recebe eletricidade da companhia. Há uma necessidade de aprimorar esse próprio sistema do Minha Casa Minha Vida que o senhor conhece para o futuro? Ou o senhor acha que mantendo nesta linha nós chegaremos aí realmente a atingir aquilo que o governo pretende? Eu acho que há duas coisas a questionar essencialmente. A questão da localização. Pode não ser possível construir tanto em extensão, mas é necessário adquirir mais terrenos, mais próximos do centro, pôr essas pessoas mais em contacto com a cidade. É o contacto com a cidade que é integrador e, portanto, que vai regenerar a própria habitação. E, em segundo lugar, questionar qual é o significado, para além do mito, para além do arquétipo, qual é o significado de ter uma casinha isolada. Não é mais barato podermos construir pequenas unidades urbanas que façam ruas, que, sob o ponto de vista infraestrutural, estejam articuladas com as infraestruturas que já existem na própria cidade. Certo. É muito mais fácil, é muito mais barato, vai despender menos recursos. Fácil talvez não seja. Sob o ponto de vista projetual, é preciso é preciso ser mais exímio na certo. Forma como o projeto é feito. É preciso chamar melhores arquitetos. Talvez aqueles que as empresas que atualmente fazem alguns desses programas não têm, porque fazem constroem com projetos muito primários, muito elementares, muito simples e por uma questão temporal, por uma questão económica, mas também, sobretudo, porque o mercado não lhes exige, não é? Professor, os Estados Unidos, conhecido no mundo inteiro, enfrentou uma crise com relação à questão de moradias, pela Sim. própria crise econômica. Como é que o senhor vê esse aumento da construção de moradias no Brasil e também no mundo? E aí, já que o senhor conhece um pouquinho do Brasil, eu vou tomar uma liberdade de explorar o senhor com esse conhecimento. O senhor vê um risco de realmente, no futuro, a questão imobiliária sofrer em razão do volume de construções que existe hoje? É possível que se gerem bolhas, como aconteceu nos Estados Unidos, em outros pontos do mundo. Mas nunca à custa da renda baixa. A renda baixa tem uma procura que é inesgotável. No Brasil, a carência cifra-se na ordem dos 5 milhões e 300 mil. E, portanto, é muito difícil que se consiga, se dirigirmos o mercado para a renda baixa, se adequarmos o mercado à renda baixa, não todo, obviamente, não todo. É difícil que se consiga chegar ao ponto da bolha. No mercado da renda média e renda média alta, aí já sim. Ou seja, sobretudo nos estados fortemente urbanizados, se começar a haver uma produção habitacional excedentária a que a grande mole das populações carenciadas não tem acesso, só tem o acesso à população de renda média e renda alta, pode-se gerar uma bolha imobiliária. Esse sistema que tem hoje aqui no Brasil, o senhor conhece algum outro no mundo idêntico? Eu não conheço totalmente o brasileiro. O mundo inteiro, certo. Para poder dizer, pode ser que há programas habitacionais muito criativos. Eu vou direto. A Europa tem essas dificuldades? Não, a Europa passou por uma altura do século XX, ou por várias alturas, digamos assim, do século XX, o período entre as duas guerras e o período a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que a política assistencial no domínio da habitação dos Estados foi muito forte e muito intensa. No entanto, em alguns Estados periféricos da Europa, como Portugal, por exemplo, as carências habitacionais à entrada da década de 70, quando acabou a ditadura, por exemplo, também eram muito fortes. Em Portugal, num país muito mais pequeno, como sabe, claro, que o Brasil, não só em dimensão, mas em população, em 1974, por exemplo, a carência cifrava-se em 600 mil habitações. 600 mil. Que é muito.
E estas 600 mil diziam respeito a carências só a pessoas que viviam mesmo em barracas, não era já em condições degradadas urbanas, em prédios antigos, etc., sem água, sem eletricidade, muitos deles sem instalações sanitárias, sem banheiro. E essa carência é fortíssima. Tem programas hoje combatendo isso? Sim, desde essa altura foram-se gerando vários níveis, várias gerações de programas que foram cumprindo o seu papel. Mas ainda existe em Portugal habitação muito degradada, loteamentos ilegais, loteamentos de génese ilegal, que geram também casas com condições habitacionais muito baixas. É claro que os próprios municípios estão atentos a este problema e eles próprios concorrem a programas, também eles dirigidos para o mercado, contratos de desenvolvimento de habitação, portanto, incentivos às empresas para construir edifícios de renda baixa. Não há, neste momento em Portugal, renda baixa unifamiliar isolada no lote, como Minha Casa Minha Vida. Não há. Daqui a pouco eu vou perguntar ao nosso convidado sobre a relação entre novos loteamentos e os projetos, os rumos das cidades. Fique ligado, voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. O programa Minha Casa Minha Vida, Fundo de Arrendamento Residencial, é um programa do governo federal em parceria com os estados e municípios, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela Caixa. O objetivo do programa é a produção de unidades habitacionais que, depois de concluídas, são vendidas sem arrendamento prévio às famílias que possuem renda familiar mensal até R$ 1.395.